Passar a palavra agora para a Ana Beatriz, que é exatamente do movimento PETAR sem concessão. Olá, pessoal. Como eu não estou falando apenas com as pessoas de Poranga, eu vou dar uma contextualizada, né? Onde está o Vale do Ribeira? Quando você olha o Google, você vai ver uma grande mancha, que é a metrópole de São Paulo, e mais ao sul, uma grande mancha verde. O Vale do Ribeira é a maior reserva contínua de Mata Atlântica que tem em todo o estado de São Paulo. 75% da Mata Atlântica do estado de São Paulo está no Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira foi colonizado a partir de meados de 1500, com os primeiros exploradores de ouro de aluvião, que subiram o rio Ribeira de Guape e foram procurar ouro. E chegaram lá em Iporanga, em 1500, em meados de 1500. Eles chegaram primeiro, depois montaram suas fazendas para mineração, né? Então, nós estamos no território desde 1500. A gente não está resistindo há dezenas de anos. São centenas de anos que essas comunidades vivem no meio desse sertão que é o Vale do Ribeira. Então, vamos pensar em Iporanga. Onde é Iporanga nessa história toda? Onde está o PETAR? Iporanga é assim, ele ia subindo o rio Ribeira até um momento onde o rio Ribeira tinha uma cachoeira. E essa cachoeira não era mais possível subir o rio de Canoa. E eles mudavam para as tropas dos burros e subiam as escarpas da Serra de Paranapiacaba até chegar em Apiaí. Então, o PETAR, ele está exatamente nesses caminhos de tropas, onde as nossas populações viveram por anos, onde São Santana viveu por anos, onde as pessoas se movimentavam lá durante todos os seus períodos econômicos, inclusive depois, posteriormente, o segundo ciclo da mineração. Então, nós estamos lá. Nós somos pequenas, Iporanga tem 4.200 habitantes hoje, mas nós já tivemos mais. Então, agora vamos entender o que aconteceu com o território em disputa territorial que nós temos no Vale do Ribeira. Os parques foram implementados muito antes, né? Assim, o PETAR foi criado em 1958. Todo mundo já via em Iporanga um potencial turístico. É o Krug, como que é o nome? De a expedição de 1918, ele já escreve o potencial turístico que tem Iporanga com as cavernas. Então, assim, o nosso potencial turístico, ele é claro, todo mundo sabe e tem consciência. A partir da década de 80, começa a ter uma exigência mais forte e uma opressão em relação à questão das unidades de conservação. Nós temos 2 unidades de conservação de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A de uso restrito, que são os parques, e a de uso sustentável, onde são as APAs e tem gente dentro. A dos parques não tem gente dentro. Então, o que aconteceu? Desenharam aquelas glebas imensas, né, para proteger a natureza, só que tinha gente dentro. E essas pessoas plantavam. E essas pessoas faziam queimadas da coivara. E elas foram criminalizadas e foram achacadas e foram migrando para as cidades. Então, hoje em dia, a gente chegou até em Iporanga, mais ou menos na década de 60, 800 pessoas vivendo na cidade e hoje é 2.500. No mesmo momento em que eles vieram com a questão ambiental, vem o CONDEFAT. Encontra aquela cidade isolada onde não tinha estrada e fala que coisa mais linda, vamos preservar. A cidade se coloca contra, fala que não quer. E o que faz o Estado? Preserva. Se você lê a lei de preservação do CONDEFAT, a prefeitura não pode colocar cartaz sem pedir autorização para o CONDEFAT. O CONDEFAT foi, congelou e fez o quê? Foi embora, nunca mais apareceu. Aí vem a Secretaria do Meio Ambiente, vai, congela a mata, a população migra para a cidade. Você tem uma cidade que o município perde sua autonomia de gerir o próprio território. Então, vamos lá. A gente tem 90% do nosso território é mata. 60% é unidade de preservação de uso restrito, que ninguém pode estar dentro. E o restante dessa mata preservada são as matas que devem ser preservadas de acordo com o Código Florestal, né? Então, o que aconteceu com a economia, com a sociedade do Vale do Ribeira? Deu uma travada. E a gente começou a ser pobre. A gente não era pobre. A gente tinha teatro em 1850, nós tivemos um teatro em Iporanga, com óleo de baleia. Nós fomos a segunda cidade com óleo de baleia a ter iluminação de rua. O que é isso? A gente é pobre? A gente foi assim, depois de Santos e Iporanga. Depois de Santos foi Iporanga, né? Então, assim, a gente começa a ter uma situação imposta pelo governo do Estado. O Estado, o tempo todo intervindo. O que acontece? Com o SNUC,
em 2000, né, o SNUC ele define que tem que ter um plano de manejo. A gente tem um acidente, existem diversos conflitos. Você começa a ter uma luta das comunidades quilombolas que começam a lutar para ser reconhecida, para estarem nos seus lugares. A gente tem gente que não consegue estar no seu lugar e é expulsa. Essa é a nossa condição lá. Então, o que começa? O bairro da Serra, especificamente, que é bem perto das nossas cavernas. Então, imagina assim, você tá vindo daquele rio, tipo Amazônia mesmo, né? Aí você para em Iporanga, sobe as escarpas, a mais ou menos 300 metros do nível do mar, você encontra o Núcleo Santana. E aí tinha uma comunidade lá que foi inteira sobreposta com o parque. E foi muitos anos de luta para conseguir deixar de ser sobreposta do parque. Essa comunidade, que era agrícola, trabalhava na mineração, que também foi fechada, ela sobrou o que para ela? Sobrou o turismo. E começa-se a desenvolver um turismo. Em 2000, eu não lembro, quando eu acho que, se não me engano, só em 2006 que chegou o telefone celular em Iporanga. A gente ligava no telefone da praça, para a pessoa ir na praça, pegar o telefone e falar com alguém. Era essa a nossa realidade. A gente teve 8.000 turistas na Serra, num feriado em Iporanga, sem telefone celular e rede social. Quem que fez isso? Foi o Estado? Não foi o Estado. Foram os monitores. Foram as pessoas que fizeram isso, que depois vão falar melhor do que é. Enfim, contextualizei porque eu acredito que não é todo mundo que é do Vale do Ribeira, então talvez vocês consigam agora estarem lá, né? O que mais me impressiona nesse processo, em 2021... dentro de uma agenda climática, onde se fala de justiça climática, desenvolvimento sustentável, objetivo de desenvolvimento sustentável, é ver um processo tão autoritário, sem transparência, sem inclusão da população local. E a gente está falando em direitos constitucionais. E eu fiz aqui um apanhado deles, né? Então, a função do governo não é fazer especulação imobiliária. A função do governo, do Estado, é servir ao povo, fazer o bem-estar social. E eles não estão fazendo isso. Vamos nos índices de Iporanga, né? Eu posso errar um pouquinho, mas é mais ou menos assim. 70% ganha Bolsa Família. 75% são negros e pardos. 60% tem menos de meio salário mínimo de renda per capita por mês. Essa é a condição. 50% mora na zona rural, onde é distante, onde a estrada tem condições precárias, onde não tem internet. Se tem internet, é uma internet para receber uma mensagenzinha, que você ainda tem que se posicionar, e aí você olha, porque o vídeo não vai dar para ver. O vídeo não vai dar para ver, entendeu? Essa é a nossa condição. E, de repente, veio o Estado, a toque de caixa, de novo em cima da gente, né? E nos acusa de que não participou porque não quis. De que as formas estão aí. O fato de ser legal não significa que é moral. Senão a mulher estava sendo morta até agora, né, pessoal? Ela podia ser espancada, pouco tempo atrás. Não faz muito tempo, né? Que ela deixou de ser espancada por lei, por a questão da honra do homem. Enfim. Então, assim, lembrando que a função do Estado é servir ao povo, eu trago aqui o artigo 3 da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas. É competência comum de todos os estados, a União e os municípios. Combater as causas da pobreza e o fator de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso é na nossa Constituição. Artigo 170 aqui. Ordem econômica fundada, né? Redução das desigualdades regionais e sociais. A função da nossa Constituição é diminuir as desigualdades. E esse projeto de concessão não tem projeto para diminuir desigualdade. É um projeto que ele foca na área em si, não integra a população, exclui o tempo todo pela tecnologia, pela forma de se fazer, pela linguagem. Quando você vai ler o contrato, ele está escrito assim, transporte adequado, de preferência, de baixo ruído e baixa emissão de carbono. Você fala assim, gente, o que é, né? Transporte adequado, baixo ruído, baixa emissão de carbono, de preferência sem combustão. É um motor, né? Se não faz combustão, é um motor. Então, por exemplo, para eles descreverem jipes elétricos, foram 2 frases. Isso é exclusão. E isso também está na nossa Constituição, porque a gente tem direito de receber a informação. E na lei de transparência, que aqui está um pouco perdida nos meus papéis. A lei de transparência, vocês vão na minha que está lá,
tem que ser em linguagem simples. A população tem que entender, a informação tem que chegar. Não é só emitir informação que está tudo bem. Ah, então, vamos lá. É legal, mas não é moral. Jornal de alta reprodução aí, enfim, na imprensa, circulação. Poranga não tem jornaleiro. O que eu faço? Né? Até 10 mil habitantes não precisa botar na internet. Mas bota na internet. O que eu faço com a população? Outra questão. Ah, não. A gente não tem que consultar porque não está dentro da área que a gente vai fazer a concessão. O plano de manejo demorou 10 anos para ser feito. E todo o desenvolvimento dele ficou num plano emergencial ali, de abertura das cavernas. Foi finalizado em 2018, não foi implementado, né? E eles vêm agora, em 2018, e falam que como que vocês não conseguiram participar há tanto tempo, né? 2018 a 2021, a gente estava numa pandemia, com as pessoas preocupadas em não morrer, né? Em não morrer. E você não tem como, por exemplo, assim, analisar, vamos lá, a exclusão pela tecnologia. Você não tem como analisar um documento de quase 700 páginas ao todo, porque são 300 de edital, mas todos os planos de manejo espeleológico para você ver se tem alguma coisa errada. Em um mês, e exigir que a pessoa entrega a sugestão em planilha de Excel via portal online. A pessoa tem meio salário mínimo per capita de renda mensal. Ela não tem capacidade técnica, não tem capacidade humana e não tem acesso à infraestrutura. Isso é completamente excludente. Enfim, agora vamos no SNUC, né? E aí eu finalizo. O SNUC, ele define conservação da natureza, manejo humano, blá, 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 assim, enfim, em bases sustentáveis, as atuais gerações, mantendo o seu potencial de satisfazer a necessidade e aspiração das gerações futuras. Ou seja, a conservação da natureza tem que considerar o que as nossas gerações futuras elas querem. O que as crianças e os jovens querem, prioridade absoluta no planejamento para as crianças e para os jovens. Aí tem a questão do uso sustentável, no SNUC, né? De forma socialmente justa, economicamente viável. E aí, ele tem aqui os seguintes objetivos. Então, a gente viu, né, que o desenvolvimento sustentável, ele fala em justiça social, né? Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e promover a utilização dos princípios, práticas e conservação da natureza no processo de desenvolvimento, ou seja, aspirações da geração atual e as futuras, isso inclui. E o SNUC, ele também tem algumas diretrizes, que ele fala assim, que está no artigo 5, que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. A gestão da comunidade, da unidade de conservação, ela não está assegurada nesse processo de concessão, né? E, para finalizar, eu gostaria também de citar a questão dos mosaicos. O prefeito falou do MOJAC, né? O mosaico, ele é o quê? Um grupo de unidade de conservação, onde ele tem como princípio a gestão compartilhada. Então, eu pergunto-me, além da questão da Fundação Florestal, qual que é o posicionamento dos conselhos desses mosaicos? Do mosaico de Paranapiacaba? Qual que é o posicionamento dos conselhos da Reserva da Biosfera, que o PETAR faz parte? Qual que é o posicionamento dessas instituições que elas fazem parte desses conselhos na nossa região? Esse é o desenvolvimento sustentável, inclusivo, que a gente visiona? É isso que a gente quer para o nosso futuro? Esse é o desenvolvimento que o Brasil quer pregar no mundo? Enfim, gente, é isso.